disse no início, com alegria nós celebramos a solenidade de todos os santos. Em um só dia nós celebramos todos os nossos irmãos e irmãs que já estão na glória de Deus e contemplam a glória de Deus. Santos que nós sabemos o nome e santos que nós não sabemos o nome. Como eu disse, há muitos santos e santas que talvez são parentes, amigos nossos que já faleceram, que contemplam a glória de Deus. Então todos aqueles que estão no céu são santos e santas. E aí, meus irmãos, para que nós possamos entender que hoje não é só o dia de ficar olhando para o céu, admirado com todos os santos e santas que estão lá, sem que nós aqui embaixo, nessa igreja militante, nessa igreja caminhante, nessa igreja que caminha rumo a Jerusalém Celeste, se nós também não despontar no nosso coração o desejo da santidade, o desejo de uma vida nova, o desejo de deixar Deus viver na nossa vida, onde o mundo olhando para nós enxergue sempre Jesus. Jesus nos nossos atos, Jesus nas nossas palavras, Jesus nas nossas vidas. E São João vai dizer aqui na segunda leitura: irmãos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Não somos filhos de Deus como Jesus, porque senão nós seríamos deuses também. Somos filhos de Deus por adoção. Nós fomos adotados no dia do nosso batismo, quando o sacerdote ou o diácono, o bispo diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele instante nós somos enxertados, colocados dentro da vida de Deus. Naquele momento nos tornamos filhos de Deus. É o divino que vem e entra no nosso coração. E à medida que nós vamos deixando Jesus viver em nós, à medida que vamos vivendo das virtudes, praticando o bem, vivendo a justiça, nós vamos deixando aos poucos esse Deus que mora dentro de nós mostrar a sua cara, mostrar o seu jeito de ser. Esses são os santos, homens e mulheres que deixaram Jesus viver em suas vidas. E é a isso que nós também somos chamados. Por isso que eu disse que o dia de todos os santos não é um dia somente de admiração dos santos que estão lá no céu, mas é preciso despontar no nosso coração o desejo da santidade. E meus irmãos, nós não fomos chamados por primeiro a ser padre, primeiro a ser religiosa, primeiro a ser casado. Não, o primeiro chamado é a santidade. E santidade é intimidade com Deus. Santa Teresa de Jesus vai dizer que nós somos frutos e sonhos do pensamento de Deus. Então quer dizer, de lá que nós viemos, do seu coração. Nós fomos criados, sonhados por Deus. E o Catecismo da Igreja, nas primeiras partes, vai dizer: por que é que nós existimos? Nós somos frutos do transbordar do amor de Deus. Deus, no seu amor transbordante, cria a humanidade para transbordar, para partilhar do seu amor com cada um de nós. Então nós fomos feitos para a santidade. Nas nossas origens está a santidade. Está a santidade. E aí então, meus irmãos, nós vamos entender que a santidade é isso, é viver essa intimidade, essa amizade com o Senhor. E os santos são homens e mulheres que são ilesos ao pecado, que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação na sua vida. Não, aqui o livro do Apocalipse de São João vai mostrar para nós quem são esses santos e essas santas, quem são esses homens e mulheres. E o Apocalipse vai falar desses selos que são abertos. E quem é que abre esses selos? É Jesus, com a sua paixão redentora, com o seu amor, com a sua entrega. Ele vai abrindo os selos dos segredos da vida e da humanidade. E aí então diz aqui para nós que alguém pergunta: mas quem são esses 144 mil de pé diante do Cordeiro? Aqui, meus irmãos, não quer dizer que são 144 mil que serão salvos, não. Os 144 mil é um número simbólico. Quantas eram as tribos de Israel no Antigo Testamento? 12. Então veja que eram as tribos de Israel. Quantos eram os apóstolos? 12. E nem sempre eles eram do povo judeu. Nós percebemos que Jesus, que Deus, ele vai ampliando. Das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, já representantes de todos os povos, de repente vai falar 144 mil. 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. Para dizer que o Senhor, ele elegeu não mais somente um povo,
mas Deus chama a todos os povos e nações a viver a santidade. Por isso que a própria palavra vai dizer, eram 144 mil os que tinham sido marcados, porém, eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Então quer dizer que o chamado à santidade que Deus faz é para todo mundo, não é para uma raça de gente, não é para o padre, não é somente para as freiras, não, é para todos nós, é um chamado para todos nós. E meus irmãos, e santidade é justamente essa amizade com Deus. O Senhor chama a todos, já não vos chamo mais de servos, eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer o plano do meu Pai. O Senhor nos chama à amizade com Ele. E aí depois então, esse aqui pergunta mais uma vez, tá, mas e quem são esses 144 mil? Que estão aqui todos de veste branca? E aqui Jesus vai responder, estes são aqueles que passaram pela grande tribulação. Tribulação, a vida, as perseguições, as dificuldades, tudo aquilo que a gente sabe que nós passamos na nossa vida, mas que João estava vendo o povo cristão passar naquela época. E eles lavaram e alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro. O sangue simboliza a vida. Se esses homens lavaram as suas vestes, não a veste física, mas a alma, lavaram e alvejaram a sua alma no sangue do Cordeiro, ou seja, se purificaram, se limparam, por si mesmo não, foi o sangue redentor dele que nos lavou, que nos purificou. Veja que a igreja toda, o livro do Apocalipse, gente, é interessante, ele é um grande livro litúrgico. Veja que quando fala que era 144 mil trajavam vestes brancas, por isso que em toda a missa o sacerdote com a veste branca, que cobre o corpo inteiro, para dizer que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é para nos preparar para o céu. Veja que no dia do batismo a criança recebe uma veste, a veste branca. Depois, quando era batizado, os adultos no sábado santo, eles recebem uma veste branca. No segundo domingo da Páscoa, eles tinham que passar 8 dias com aquela veste branca, não podia sujar não. No segundo domingo da Páscoa era chamado domingo in alves, o domingo da pureza, o domingo da brancura. E aqueles batizados, que foram batizados no sábado santo, tinha que vir com a veste branquinha, simbolizando o que? Gente, pensa, você andar com a veste branca a semana inteira, você tem que cuidar para não sujar. Aquilo ali era uma pedagogia da igreja para dizer para aquele que foi batizado, olha, do mesmo jeito que você está cuidando para manter essa veste branca, cuide, para que a tua alma não seja manchada pelo pecado. Consegue entender? Por isso a criança recebe aquela veste branca para dizer, você foi revestido de Cristo Jesus. Por isso conserve, e a oração da igreja vai dizer, conserve que teus pais e padrinhos te ajudem a conservar essa veste branca até o dia em que te apresentares diante do Senhor. Então, meus irmãos, nós recebemos uma veste branca no batismo, uma pureza na alma, e nós precisamos lutar para conservar essa pureza na alma, para manter essa brancura, essa pureza, essa proximidade com Deus. Então é a santidade para todos nós. Eu, como casado, eu devo lutar pela santidade minha, da minha esposa, do meu matrimônio. Como sacerdote, lutar pela minha santidade, pela santidade do povo que me foi confiado. Entende? A santidade. E meus irmãos, uma pessoa, quando ela decide viver essa amizade com Deus, não é fácil. Mas quando a gente é acompanhado por Deus, a gente descobre nesse caminho de intimidade com Deus uma alegria que não se encontra em nenhum lugar do mundo. Um sentido para a vida que não se encontra em nenhum lugar por aí, somente em Deus. O santo, vocês podem olhar para as imagens dele, todo tem uma cara assim, não tem sorriso, não tem expressão de sorriso nas imagens, para ver. Porém, meus irmãos, o olhar e a vida deles projetam para uma outra dimensão, projetam para o céu, projetam para o alto. A gente olha esses homens aqui, nós olhamos Nossa Senhora, tantos santos e santas, porém são homens que aqui carregam os sinais, né? São Francisco, o sinal da pobreza, castidade e obediência. Santo Antônio carrega a palavra para dizer que era um grande pregador. Depois nós vemos ali São Sebastião, as flechas, o sinal do martírio, que deu a vida por amor a Jesus. Homens e mulheres que carregam os sinais da sua entrega total a Deus.
E a pergunta é: qual é o sinal da nossa entrega total a Deus? Ou ainda não nos entregamos totalmente a Deus? Por isso que os santos não foram feitos só para ser admirados e aplaudidos. Viva Santo Antônio! Não! Mas são exemplos a serem imitados. Ah, padre, mas eu sou casado, nenhum desses me representa. Por isso não. Nós temos santos casados. Temos santas casadas. Olha os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aliás, a família inteira toda santa. Uma família agraciada. E é possível. Ai, padre, mas eu não tenho dinheiro para a santidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A santidade é amizade com Deus. E a amizade a gente sabe que não se compra. Se você tem um amigo e você tem, enquanto tem dinheiro, ele não é teu amigo. Ele é amigo do teu bolso, não de você. Deus, Ele nos chama a essa amizade, essa intimidade com Ele. E o Senhor sempre está aí, acessível a todos nós. Então, os santos e as santas são homens e mulheres que passaram pelas dificuldades da sua vida, mas não perderam o foco em Jesus. Diz aqui o Evangelho de hoje, que Jesus naquele tempo, ele viu as multidões, ele fez o quê? Subiu ao monte. Não é, aqui Mateus não está dizendo no sentido literal monte, mas é uma questão simbólica. O monte nas Sagradas Escrituras, a montanha, o subir, quer dizer ir ao encontro de Deus, ir aprender de Deus, ir a ter intimidade com Deus. Jesus subiu ao monte e diz que naquela hora ele sentou-se, e começou a ensinar. Subiu, quer dizer que ele saiu do baixo e foi para o alto. Ele saiu da planície e foi para o monte. Então veja, ele subiu lá para poder ensinar. Quer dizer, o que eu vou ensinar para vocês não é a sabedoria de baixo. O que eu tenho para ensinar para vocês é a sabedoria do alto, a sabedoria do Pai, a sabedoria de Deus. Então ele sobe, e ele chama todos nós a subirmos também esse monte, para aprender de Deus o que é que Ele quer de nós. O problema, meus irmãos, é que nós ouvimos a sabedoria que vem do alto, mas a gente gosta de viver da sabedoria do baixo. Nós gostamos de subir aos finais de semana nesse monte, para comungar do Senhor e para ouvir a sua palavra, mas nós gostamos de viver das coisas de baixo. Não se enraize nas coisas de baixo, não se enraize nas coisas da planície. Nós fomos feitos para o céu. Por isso que a missa vai nos lembrar corações ao alto, e nós vamos dizer: o nosso coração está mesmo ou está em outras coisas? Consegue entender? Às vezes o nosso coração está em muitos outros lugares e não está ainda em Deus. E a igreja sempre nos alertando: aonde está seu coração? Jesus vai dizer no Evangelho: aonde está teu coração, está teu tesouro. E aqui então Jesus sobe no monte para ensinar as coisas de Deus, e nós precisamos nos alimentar das coisas de Deus, e lá desse monte é que Jesus vai dizer bem-aventurado. Quando fala bem-aventurado, você troca pela palavra felizes. Bem-aventurados e felizes é a mesma coisa. Bem-aventurados os pobres em espírito, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito é diferente de pobre de espírito. Pobre de espírito é o avarento, é o orgulhoso, é o mentiroso, é o ladrão, é o injusto, é tudo que não presta. O pobre em espírito é aquele que depende de Deus para tudo, que espera em Deus em tudo, o que na espiritualidade da igreja vai chamar de infância espiritual. Não no sentido negativo, mas no sentido positivo. O que é infância espiritual? Sabe quando você tem ali o seu filhinho, sua filhinha, e o pai e a mãe planejam uma viagem. De repente a criança simplesmente ela arruma a mochilinha dela, põe ali seus negocinhos e entra no carro. Não sabe para onde o pai e a mãe vai, mas pelo fato de confiar no pai e da mãe, no pai e na mãe, simplesmente entra e vai. Confiança total no pai e na mãe, é a infância espiritual. Esse pobre em espírito é confiar em Deus por inteiro. Mas o pecado original estragou isso em nós, faz a gente ser desconfiado de Deus. Aí fala: credo, padre, nunca fui desconfiado de Deus. E eu disse há uns tempos atrás aí, quando a gente fala assim, será que Deus ouviu minha oração? Desconfiança de Deus. Será que Deus me ama de verdade? Eu pequei tanto nessa vida? Desconfiança de Deus.
Ou seja, o pecado original deixou essa marca, essa consequência em nós, o desconfiar de Deus. E o pobre em espírito é aquele que se lança nos braços do Senhor e confia nele. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida, mas se o Senhor está me mandando, eu vou, eu aceito. Eu quero fazer a tua vontade, porque na tua vontade, Senhor, está a minha felicidade. Depois, pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque pelo Pai serão consolados. Nessa vida, aqui depois vai dizer, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nós devemos lutar pelo bem comum. Devemos lutar por uma cidade melhor, por um país melhor, por um mundo melhor. Devemos, fome e sede de justiça. Mas saiba que por mais que a gente faça o máximo de caridade, nós nunca seremos capazes de enxugar todo o pranto que há sobre a face da terra. Esse lugar onde tudo será enxugado, todo o pranto, não é aqui, é no céu. Pai, então quer dizer que eu posso cruzar meu braço e o mundo que se dane? Não. Nós devemos lutar por uma justiça e por um mundo melhor, mas sabendo que a perfeição pertence ao céu. Aqui a gente luta, faz o nosso máximo, mas sabendo que a perfeição e toda lágrima a ser enxugada é lá no céu. Depois continua lá. Bem-aventurados os mansos. Manso a gente acha que é bobo. E aquele cara é muito manso, padre. Não tem nada a ver esse manso aí no mundão com o manso do Evangelho. O manso do Evangelho, sabe quem que é? É aquele que não responde com a lógica do mundo. Qual que é a lógica do mundo? Ah, você me fez um mal? Eu me vingo de você. Essa é a lógica do mundo. Você me passou a perna, eu vou passar a perna em você também. Todo mundo faz, eu faço também. O manso é aquele que está à disposição de fazer a vontade de Deus. Se me fez um mal, a resposta desse manso do Evangelho é sempre o perdão, o amor e, se preciso, bem-aventurados misericordiosos. Se preciso, ele ainda estende a mão para aquele que o prejudicou. Esse é o manso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso é diferente do cara que sente dó. Nós vivemos uma época das redes sociais que todo mundo é muito caridoso no Facebook, nas redes sociais, mas não é na prática. Nosso Deus não nos chamou a sermos misericordiosos na virtualidade da vida. Não existe um estender a mão na virtualidade da vida, como não existe um cristão virtual. O Senhor nos pede um estilo de vida, comportamentos e atitudes. Agora existe aquele outro que só critica o prefeito, que só critica não sei quem, que só critica o padre, mas não é capaz de estender tirar uma palha do lugar. Não é capaz de estender a mão. Misericordioso, vamos aqui lembrar do evangelho do bom samaritano. Ele viu o homem, ele não se contentou, ele desceu, não se contentou, pegou aquele homem no colo, não se contentou, colocou no seu animal, não se contentou, levou para a hospedaria e pagou a diária. Não se contentou, pagou a mais, ainda disse bem assim: se precisar na volta eu ainda pago o resto. Consegue entender o que é misericórdia? A misericórdia não é um sentimentozinho frescurento. A misericórdia não é uma ideia abstrata. A misericórdia é atitude, é algo concreto, é algo real. Esse bem-aventurados misericordiosos, porque da parte de Deus também encontrarão misericórdia. Depois, bem-aventurados os puros de coração. Jesus vai dizer que o que torna o homem puro não é o que entra, mas é o que sai. E a pergunta é: o que é que a gente tem plantado nesse coração? Quando a gente vê injustiça, roubo, guerra, tudo isso começou aqui dentro. É consequência de corações em guerras, de corações que não estão vivendo a pureza, que não estão vivendo em Deus. Por isso, meus irmãos, que nós temos que cuidar é do coração. Não estou dizendo coração órgão, não. É do coração enquanto fonte do bem e que pode ser também fonte do mal. Precisamos cuidar daqui. Toda a infidelidade matrimonial começa aqui. Toda a infidelidade sacerdotal que a gente sabe que tem, começa aqui. Todo roubo começa aqui. Toda a guerra começa aqui. Você vive numa guerra tão terrível aqui dentro, que você acaba transbordando essa guerra para fora. Entende? Então, para que essa guerra não seja levada para fora de mim,
eu começo a cuidar aqui do meu coração. Deixa Jesus aí entrar, deixa Jesus limpar, deixa Jesus purificar, deixa Jesus, como vai dizer Ezequiel, eu tirarei do vosso peito esse coração de pedra, no lugar colocarei novo coração, um coração de carne, um coração de sentimento, um coração vivo. Depois, bem-aventurados os que promovem a paz. Nós devemos promover a paz, sermos promotores da paz. E paz não é somente a ausência de guerra, não. Promovermos a paz. E aí, mas padre, eu não tenho nenhuma usina nuclear, eu não tenho nenhuma arma, eu não tenho nem nada, mas e a língua? Que quantas vezes também produz guerras e guerras, e mentiras, e tira a boa fama do irmão. Promover a paz é aprender a controlar a bendita da língua. E São Tiago vai dizer, pensa uma pecinha tão pequena, é como aquela coisa do navio lá, que eu não esqueci o nome, né? Helene, né? É tão pequenininho, mas que controla a direção do navio inteirinha. E olha a nossa língua também, né? Às vezes destrói a gente mesmo e destrói a vida do próximo. Promover a paz, levar o bem, levar o Deus que tem aqui dentro da gente. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Quando você decide viver a vontade de Deus, a perseguição vem. E depois ele continua, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Nesse dia, alegrai e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Decide ser santo para ver. Decide deixar Deus viver na sua vida, como esposo e como esposa. Você vai incomodar, porque a luz, ela incomoda as trevas. A saúde, ela incomoda um mundo doentio. Jesus incomoda a presença demoníaca. Então decide ser santo para ver. No meio do clero, um padre decide ser santo para ver a dificuldade que cria. Os casais, depois o que cria depois em volta. O mundo não quer a santidade. O mundo não quer a amizade com Deus. Falei esse dia numa homilia durante a semana. Nós vimos aquelas coisas que aconteceu lá no Chile. E quando eu vi aquela igreja, né? A torre da igreja, ela simboliza que a igreja deve estar pronta sempre a apontar para o céu, né? Quando eu vi aquela torre caindo, eu vi aquela cena várias vezes. O que o mundo não quer mais que a igreja faça? Que a gente aponte para Deus. Foi o que eu vi naquela torre caindo, naquela torre queimada. Mas eles se esqueceram que a fé ninguém derruba e ninguém queima. Você pode destruir todas as estruturas humanas, que a igreja, chamada pessoa humana, que Deus edificou, essa ninguém derruba. Então, é isso que o mundo não gosta. O mundo não gosta que a igreja aponte para Deus. E se a nossa vida começar a apontar para Deus também, o mundo não vai gostar. E seremos perseguidos. Mas não tenhamos medo. Os santos não tiveram, e quanto mais eles eram perseguidos, mais eles ficavam felizes. A gente olha lá nos relatos, né, de Santa Perpétua e Santa Felicidade, nos primeiros séculos do cristianismo. Eles eram levados para aqueles circos romanos, né, para as arenas romanas, e eles eram colocados na fila, e de repente soltava lá os leões, e os cristãos iam. E vocês acham que aqueles homens, aquelas mulheres iam tristes para lá, gente? Como muito de nós vamos tristes para a Santa Missa, né? Nem é para o leão, né? É para ir para a missa. Você acha que eles iam tristes? Não, eles cantavam louvores a Deus felizes, porque eles estavam dando a sua vida por amor a Jesus. É a oportunidade que eu tenho para mostrar o meu amor a Jesus. Que jeito que é? Sendo triturado pelos dentes dos leões. Pois eu vou, porque eu quero mostrar o meu amor que eu tenho por Jesus, porque afinal Ele já mostrou o seu amor por mim. Eu quero mostrar o meu amor por Ele. A perseguição, a provação e a tentação são oportunidades que nós temos para mostrar o quanto nós amamos a Deus. Quando você luta para não ceder àquela tentação, você está provando o seu amor a Deus. Assim como o homem, quando ele é tentado por uma outra mulher, ele diz não. Ele está provando o amor que ele tem pela esposa dele. Consegue entender? A perseguição, a tentação, as provações são oportunidades que a gente tem para dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo. E aí, meus irmãos, por isso que a palavra vai dizer que o reino dos céus é dos violentos. Só é capaz de mostrar o seu amor para Deus quem é violento com si mesmo.
consigo mesmo. Veja que para a gente dizer não a uma tentação, a gente tem que ser violento com a gente mesmo, para dizer não àquela tentação. A gente tem que ser violento com a gente mesmo. Não é violento no sentido de sair batendo todo mundo, é violento consigo, de querer fazer uma coisa, mas porque eu amo meu Deus, eu não vou fazer. Meus irmãos, a santidade não é algo distante de nós. A santidade é ser amigo de Deus. É isso que o Senhor nos chama. Decidamos hoje, não só ficar admirado com os santos que está no céu, mas que nós possamos querer a santidade também na nossa vida. Senhor, eu sou esposo, mas antes de tudo eu quero te amar, eu quero ser o teu amigo. Senhor, eu sou sacerdote, mas antes de tudo na minha comunidade, todos os trabalhos que o Senhor me pede, eu quero ser o teu amigo. E eu quero transbordar na paróquia que o Senhor me deu, essa amizade que eu tenho contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.